Supremo Tribunal Federal manteve a obrigatoriedade da aprovação do exame da OAB como condição para exercer a profissão de advogado. Um recurso extraordinário questionava a constitucionalidade do exame. No final do mês de outubro, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a obrigatoriedade da aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil como condição para o exercício da advocacia. Um recurso contestava a aplicação do exame, argumentando que a norma ofendia os princípios da presunção da inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos previstos na Constituição Federal. O recurso era de um bacharel gaúcho e chegou ao Supremo para contestar decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede no Rio Grande do Sul, que entendeu que a exigência de aprovação no exame da ordem não diverge do princípio da liberdade profissional, previsto no artigo 5º da Constituição. À época, o presidente da Ordem dos Bacharéis de São Paulo defendeu a inconstitucionalidade do exame. Nós não somos contra o exame de ordem ou qualquer exame que seja, nós somos contra a inconstitucionalidade. Porque nós trabalhamos em prol da legalidade, nós exigimos que a Constituição seja cumprida, porque o artigo 5º ele é claro, a lei é igual para todos. O exame da ordem está previsto na lei conhecida como Estatuto da Advocacia. Ao analisar o recurso, o ministro Marco Aurélio entendeu que a lei não ofende a qualquer princípio constitucional. Ele considerou que, embora o artigo 5º da Constituição impeça o Estado de oferecer qualquer embaraço no direito dos cidadãos de se habilitarem para uma profissão, quando o exercício de determinada atividade transcende os interesses individuais e coloca em risco a coletividade, cabe limitar o acesso. Todos os 8 ministros presentes à sessão seguiram o voto do relator. O primeiro foi o Luiz Fux, que no voto, embora tenha concordado que o exame é constitucional, ponderou que a prova caminha para a inconstitucionalidade se a OAB continuar a ser a única a compor a banca organizadora e examinadora do exame, defendendo mais participação de outros setores da comunidade jurídica. A ministra Carmen Lúcia, também seguindo o voto do relator, declarou que o Estatuto da Ordem foi produzido coerentemente com o que a sociedade, um Estado democrático, espera dela. Já o ministro Ricardo Lewandowski defendeu o exame com base na teoria dos poderes, desenvolvida pela Suprema Corte norte-americana. Segundo essa teoria, quando se confere uma competência a um órgão estatal, deve-se conferir também os meios para a execução dessa competência. Como o caso teve repercussão geral, a decisão não se restringiu às partes envolvidas no processo e deve ser seguida pelas demais instâncias da justiça brasileira em processos da mesma natureza. E vamos agora conversar com a consultora da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Fábio. Em outubro, o STF já havia decidido sobre a constitucionalidade do exame da OAB. Parece que em janeiro o presidente do Supremo, ministro César Peluso, também decidiu nesse sentido. O que nós tivemos em janeiro de 2011 foi uma suspensão de liminar que havia sido concedida a 2 bacharéis do estado do Ceará para que eles pudessem ingressar nos quadros da ordem sem que tivessem sido aprovados no exame efetivamente. Então, no início de 2011, veio ao Supremo Tribunal Federal uma suspensão de segurança interposta pela própria OAB do estado do Ceará para impedir que esses 2 bacharéis pudessem ingressar nos quadros da ordem sem o exame. A liminar foi deferida para que fosse feita essa suspensão e que se aguardasse definitivamente uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, já que a constitucionalidade do exame de ordem já era tema de repercussão geral reconhecida. Isso, como você mesmo falou, a decisão então teve repercussão geral reconhecida. Isso significaria então que todos os processos que questionassem então a constitucionalidade teriam a ordem sobre esse exame da ordem, teriam o mesmo fim? Essa é a ideia. O filtro criado pela emenda constitucional número 45, com a reforma do judiciário, a chamada repercussão geral, veio justamente nesse sentido. O Supremo decide sobre um determinado caso em que vários outros casos parecidos ficam sobrestados aguardando a decisão do Supremo. E essa decisão do Supremo, em recursos extraordinários que tenham essa chamada repercussão geral reconhecida, essa decisão do Supremo não ficará adstrita somente às partes litigantes, poderá ser aproveitado também aos outros recursos extraordinários que ficaram sobrestados, então não foram remetidos ao Supremo até a decisão final. Então, essa decisão em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o exame da OAB é absolutamente constitucional e não ofende o artigo 5º da Constituição, inciso 13, que fala da liberdade de profissão, exercício de ofício, vale para todos os outros recursos extraordinários que questionavam, de uma certa forma, esse exame de ordem.
Em agosto de 2011, o STF abordou esse mesmo tema, a liberdade de profissão em relação aos músicos. Qual foi o resultado? O resultado foi diferente do resultado que teve o exame de ordem. No exame de ordem, os ministros decidiram que não havia qualquer afronta à Constituição Federal e que o exame de ordem era fundamental para se aprovar os profissionais mais aptos ao exercício. Quando veio ao Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança, na verdade um recurso em mandado de segurança, em que questionava uma decisão da ordem, de um ato fiscalizatório, da Ordem dos Músicos do Brasil, que exigia para a qualificação de músico profissional a associação à entidade, ao órgão de classe, ao pagamento da anuidade, para que tivesse essa condição de músico profissional, os ministros decidiram de forma contrária. Para ser músico, a lei não pode exigir qualquer restrição, porque haveria aí uma afronta ao próprio texto constitucional. A ministra Ellen Grace foi a relatora nesse caso e ela disse que, quando se trata dos músicos, do exercício de profissão de músico, a intervenção do Estado ela deve ser mínima e que a exigência desse registro, pagamento de anuidade, seria algo arbitrário, algo abusivo e, portanto, eles julgaram inconstitucional. Para ser músico profissional no Brasil, não há necessidade de ter o ingresso, de ter a inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, ao contrário do que se decidiu em relação aos advogados, que precisam sim ter a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da profissão. Certo.